Capítulo 66 Incursão. Autor: Minguiu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Assim como a luz negra estava para atingir os quatro, mas de repente, uma camada de água os protegeu. O escudo parecia fino e transparente, mas a luz negra não conseguia passar do escudo. Depois que a luz negra desapareceu, Green se levantou da cabeça do morto-vivo e de repente saltou na direção em que a luz negra foi emitida. Embora ele ainda estivesse usando uma armadura corporal, sua velocidade era muito rápida, e ele desapareceu na frente de todos em um piscar de olhos. Enquanto isso, Meereen disse a Zalrai: "Jovem mestre, volte." Zalrai sabia que ele deveria ouvir Meereen, então ele imediatamente ordenou que seus mortos-vivos recuassem. Mais luzes negras foram disparadas contra eles, mas Zalrai foi capaz de notar de onde elas vieram. Ele dirigiu seu exército de mortos-vivos para correr para onde a luz negra estava sendo emitida. Os 8 magos negros pareciam estar escondidos na floresta. De repente, uma tela projetou na frente deles, piscando pontos coloridos diferentes. Os pontos vermelhos os representavam e os mortos-vivos que ele convocou, os pontos verdes representavam as pessoas da caravana Marte, e havia alguns pontos pretos escondidos na floresta. Havia 8 pontos pretos. Mas um deles estava ao lado de um ponto vermelho. Zalrai olhou e viu que era a direção de onde Green foi. Um dos pontos pretos também estava correndo naquela direção, deixando os outros 6 pontos pretos para trás. Zalrai ordenou que seus mortos-vivos se dividissem em 7 equipes. 6 das equipes terão cada uma 200 mortos-vivos, que ele enviou para os 6 pontos pretos, enquanto os restantes 157 ficaram por perto. Meg também fez os preparativos enquanto sussurrava suavemente um feitiço que formava uma mortalha de ar que rodeava ela e Zalrai. Afinal, sua missão era proteger Zalrai. Os 6 pontos pretos descobriram as intenções de Zalrai, então eles imediatamente correram em sua direção. Na visão deles, livrar-se de Zalrai era a única esperança de vitória. Se eles forem cercados pelos mortos-vivos, mais cedo ou mais tarde eles serão mortos. O grupo mercenário imortal enfrentou o perigo inúmeras vezes, como quando enfrentaram o clã Shinya. Na época, eles eram magos negros de 7º nível, mas o clã Shinya ainda era capaz de matá-los, forçando-os a se transformar em mortos-vivos. Agora, sua verdadeira força estava apenas no 6º nível. Se não fosse pelo fato de que a magia negra era realmente estranha, então seria impossível para eles correrem soltos no continente. Mas desta vez, eles encontraram uma situação ainda mais perigosa. Não só o outro lado tinha 2 pessoas com força no 8º nível, eles também tinham um exército de mortos-vivos. Eles poderiam dizer que suas chances de ganhar eram muito baixas. Essa foi a razão pela qual eles tomaram a iniciativa de atacar Zalrai. Não foi porque eles pensaram que eles tinham a capacidade de matar Zalrai, mas eles queriam ver se eles poderiam escapar depois de tomar a vida de Zalrai. Eles tinham experimentado muitas batalhas com inimigos antes, e então eles pensaram que se eles corressem, seria provável que Zalrai viesse atrás deles. Então eles queriam tentar atacar Zalrai primeiro, e então encontrar uma maneira de escapar. Mas eles não sabiam que se eles tivessem se virado e corrido, Zalrai não teria ido atrás deles porque ele realmente não queria lidar com o incômodo. Zalrai notou que os pontos pretos estavam se aproximando. "Vovó Meereen, eles estão vindo." Meereen assentiu, embora não precisasse que Zalrai lhe dissesse isso. Como um poderoso mago de 8º nível, além do fato de que ela era rica em experiência com a luta contra inimigos, como ela poderia não saber que eles estavam vindo? No entanto, Zalrai enfrentou uma surpresa. Embora soubesse que a parte do grupo de mercenários imortal estava se aproximando, ele não conseguia nem ver suas sombras. A tela projetada na frente dele mostrava claramente pontos pretos fora da sua proteção dos mortos-vivos, mas ele não podia ver uma única pessoa, nem mesmo suas sombras. Foi muito estranho. Embora Zalrai estivesse curioso sobre o motivo, ele sabia que agora não era hora de perguntar. Ele já tinha avisado Meereen. Além disso, ele sabia onde as pessoas estavam, então ele não estava preocupado. Os pontos pretos se aproximaram, e agora eles estavam dentro de sua proteção de mortos-vivos, mas os mortos-vivos não perceberam nada. Vendo isso, Zalrai entendeu que essas pessoas deviam estar usando algum tipo de magia secreta,
então agora os mortos-vivos não conseguiam encontrá-los. Mas Zalrai não disparou com medo. Ele acreditava em Meereen. Se ela não pudesse encontrá-los, então ela não seria uma maga do 8º nível. Além disso, os mortos-vivos de Zalrai tinham um truque que ele poderia usar. Seu morto-vivo era uma variação de uma criatura morta-viva. Houve um ataque espiritual, algo que os magos temiam encontrar. Zalrai encarou firmemente a tela, pronto para se envolver a qualquer momento. Agora ele parecia misterioso porque ele estava vestido como um mago negro. Além disso, ele foi capaz de se sentar lá imóvel em meio a tal batalha. Meereen sentiu por muito tempo as pessoas se aproximando, mas ela não se mexeu. Ela não estava preocupada com a segurança de Zalrai porque ele tinha Meg ao seu lado. E se Meg não conseguisse protegê-lo, ele poderia sempre entrar no espaço. Ela não tinha nada com que se preocupar. Neste ponto, Zalrai descobriu que os pontos pretos pararam a 10 metros dele. Ele sentiu que era hora, então ele se levantou e gritou: "Ataque!" Para acomodar seus mortos-vivos, ele realmente não precisava gritar, mas sempre quis dar esse comando, além de estar se encorajando. De sua explosão, Meereen começou a lançar um feitiço, enquanto Zalrai de repente sentiu seu morto-vivo explodir com uma forte força espiritual. Meereen ficou surpresa, mas ela entendeu o que Zalrai estava fazendo, então ela mudou seu feitiço. Ela iria originalmente usar um ataque mágico para ferir esses caras e capturá-los no espaço, mas agora ela permitiu que Alien fizesse o ataque, porque ela estava muito clara sobre o que um ataque espiritual faria a um mago. Embora ela não soubesse como Zalrai descobriu onde aquelas pessoas estavam, ela não pensou muito nisso, pois imediatamente lançou outro feitiço. 6 dragões de água apareceram ao lado dela, que então correram direto para aqueles 6 homens. Na época em que Meereen acabou de formar os dragões de água, os 6 homens apareceram ao redor de Zalrai em um semicírculo a menos de 10 metros dele, aparentemente por um ataque espiritual, ferindo-os. Assim que eles foram expostos, os 6 dragões de água os envolveram. Uma vez que Zalrai abriu um buraco no espaço, Meereen imediatamente jogou os 6 homens para dentro. Zalrai e Meereen se sentiram aliviados. O tempo do ataque foi perfeito. Antes que essas pessoas estivessem prestes a lançar sua magia, elas foram repentinamente atingidas por um ataque espiritual, permitindo que Meereen aproveitasse a oportunidade de prender essas pessoas e jogá-las no espaço. O fator-chave foi a projeção da tela. Mesmo que essas pessoas fossem invisíveis, elas não poderiam ficar escondidas sob os olhos de Zalrai. Juntamente com o ataque espiritual, havia dobrado seu potencial. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.